As lipoproteínas plasmáticas. Quando falamos em gorduras no sangue, normalmente colesterol e triacilgliceróis, muitas vezes esquecemos que, sendo gorduras e, portanto, substâncias lipofílicas, elas não são solúveis no plasma. E, portanto, elas não podem estar normalmente no sangue ou no plasma e têm que estar, na realidade, na forma de micelas. E essas micelas têm normalmente uma parte caracterizada por ter lipídios anfihepáticos, neste caso colesterol e fosfolípidos, que aqui estão representados, e são estes fosfolipídios e colesterol que formam uma camada e que formam a parte exterior monocamada da micela. Um pouco semelhante ao que acontece nas membranas, só que nas membranas há uma bicamada e aqui é apenas uma monocamada. E depois, dentro das micelas, encontramos os lipídios apolares, concretamente os triacilgliceróis e a grande maioria do colesterol que circula no sangue, não sob a forma de colesterol, mas efetivamente, na prática, sob a forma de ésteres de colesterol, e que vão encher este conteúdo, junto com os triacilgliceróis, este conteúdo das micelas. Se quisermos, é como se fosse um balão, em que esta parte corresponde à membrana, ao plástico do balão, ou à borracha, e o interior aqui ao ar, que no fundo é um interior de gordura. Se quisermos, é uma bolinha de gordura. O que distingue fundamentalmente estas lipoproteínas, por exemplo, das micelas que encontramos na maionese, que também tem uma configuração semelhante, com a parte lipídica dentro da micela, é que estas lipoproteínas, para além destes lipídios, têm também um conjunto de proteínas que estão associadas a esta membrana, algumas equivalentes às proteínas integrais das membranas, bastante grandes e que estão dentro da própria parte membranar, às vezes até mesmo com uma parte apolar, e outras que estão mais à superfície, que será lá o equivalente às proteínas membranares, que estão à superfície e que podem sair com mais facilidade. Em relação às lipoproteínas, nós temos vários tipos de lipoproteínas. E a primeira vez que separaram as lipoproteínas foi por um processo que se chama ultracentrifugação. E verificou-se que as gorduras que existiam no sangue, por ultracentrifugação, separavam, formando várias camadas. E, naturalmente, a camada mais baixa teve a denominação de alta densidade, do inglês High Density Lipoprotein. Depois apareceu outra camada que se chamou de Low Density e uma outra a que foi inicialmente dado o termo de Very Low Density. Portanto, HDL, lipoproteínas de alta densidade, LDL, lipoproteínas de baixa densidade e VLDL, lipoproteínas de muito baixa densidade. Também se veio a descobrir que havia um tipo de lipoproteínas que apareciam especialmente após a digestão, algum tempo após a digestão, e que, porque tinham a ver com a digestão, tomaram a denominação de quilomicron, no caso de uma, ou quilomicra, plural, no caso de serem várias. E as quilomicra ficavam acima das VLDL, praticamente não desciam, portanto tinham uma densidade muitíssimo mais baixa e ficavam quase que à superfície. Já agora aparecem aqui também indicados os ácidos gordos, que normalmente circulam ligados à albumina, e portanto
são separados juntamente com a albumina e vêm mais para baixo. E aparece depois aqui uma outra lipoproteína que inicialmente não foi descrita, só mais tarde é que veio a sua descrição, e porque se localiza entre as LDL e as VLDL, acabou por ser denominada de lipoproteína de densidade intermédia, porque está entre as LDL e as VLDL. E como vamos ver, resulta exatamente do metabolismo de uma para a outra. Este processo de separação é um processo que é demorado, não há por rotina nos laboratórios, e tentou-se fazer a separação destas lipoproteínas, uma vez que eram proteínas, através de um método que já era vulgarmente utilizado, que é a eletroforese das proteínas, e tentou-se separá-las usando este método eletroforético. Normalmente, quando se faz a separação das proteínas, temos uma banda mais alta que é correspondente à albumina, estou a pensar nas proteínas do soro sanguíneo, e depois um conjunto que globalmente são designadas as globulinas e que temos alfa 1, alfa 2, beta e gama globulina. Quando se foi à procura da correspondência das bandas, verificou-se que as quilomicra, que tinham muito baixa densidade, mais baixa que as VLDL, ficavam praticamente na origem. Depois, na zona da beta, aparecia as LDL, a seguir as VLDL, portanto há aqui uma inversão de posição, e depois as HDL. Como depois iremos ver no metabolismo, temos dois tipos de HDL, as 3 e a 2, e normalmente a 3 aparece mais próxima da origem que a 2. E depois, por último, a albumina, onde vão aparecer os ácidos gordos. Por isso, hoje em dia consideramos que temos como lipoproteínas as quilomicra, que no caso da eletroforese ficam na origem, têm uma densidade muito baixa e esta densidade advém do facto de ser muito rica em lipídios, praticamente serem quase constituídas por triacilgliceróis. Como todos sabem, as gorduras, o azeite ou o óleo, que são constituídos maioritariamente por triacilgliceróis, têm menor densidade do que a água e, por isso, estas lipoproteínas muito ricas em triacilgliceróis são normalmente menos densas. E daí que fiquem praticamente à superfície numa ultracentrifugação. A seguir temos as VLDL, Very Low Density, que numa eletroforese aparecem pré-beta, portanto até acabam por ter uma mobilidade um bocadinho superior às LDL. E em termos de densidade, tem uma densidade ligeiramente inferior às quilomicra, e o principal lipídio é também os triacilgliceróis. Como tem menor percentagem de lípidos e maior percentagem de proteínas, necessariamente que será mais densa do que as quilomicra. As IDL ainda são muito ricas em triacilgliceróis, mas já têm menos do que as VLDL, e daí que tenham uma densidade ligeiramente superior à das VLDL. As LDL, como iremos ver, serão mais ricas em ésteres de colesterol e colesterol do que triacilgliceróis, também proporcionalmente terão mais proteínas e daí serem mais densas do que as VLDL, mas comparativamente com as HDL, que são de todas as lipoproteínas as que têm maior composição em termos de quantidade de proteínas, e sendo depois muito ricas, especialmente em colesterol e fosfolípidos, são de todas as que têm a densidade mais alta. Portanto, a densidade diminui à medida que aumenta a quantidade de triacilgliceróis e aumenta à medida que aumenta a quantidade de proteínas. Assim, as quilomicra, como iremos ver, são produzidas pelos enterócitos,
são muito ricas em triacilgliceróis, que depois serão hidrolisados por uma enzima que se chama a lípase de lipoproteínas plasmáticas, designada vulgarmente por LPL, e que costuma-se dizer que transportam as gorduras exógenas, ou seja, as que vieram da digestão, e por isso é que elas são produzidas pelo enterócito. Vamos verificar que são muito ricas numa apoproteína, a ApoB48, e que depois de distribuírem estes triacilgliceróis, serão removidos por receptores hepáticos através de uma outra apoproteína, que é a ApoE, e serão removidas por receptores de LDL ou pelos chamados receptores LRP, que é a sigla para LDL Receptor Related Protein, ou se quisermos, proteína relacionada com os receptores das LDL. As VLDL são produzidas pelo fígado, como vimos, aparecem na zona pré-beta de uma eletroforese. Também são muito ricas em triacilgliceróis, proporcionalmente menos do que as quilomicra, e esses triacilgliceróis serão hidrolisados pela lípase de lipoproteínas. Ao contrário das quilomicra, os lipídios, as gorduras transportadas nas VLDL, são normalmente consideradas como sendo de origem endógena, porque, como iremos ver, serão originárias do fígado e, portanto, têm a ver com aquilo que o fígado capta e que irá produzir. As VLDL são marcadas pela presença da chamada ApoB100. A ApoB100 é semelhante à ApoB48, só que a ApoB100 corresponde à proteína completa. A ApoB48 há uma quebra mais cedo e, portanto, corresponde apenas a 48% desta ApoB100. As VLDL, no seu metabolismo, irão originar sequencialmente as IDL e, por fim, darão de origem às LDL. E, normalmente, a síntese das VLDL é inibida pela presença de insulina. As IDL, lipoproteínas de densidade intermédia, e aqui intermédias entre as VLDL e LDL, porque resultam exatamente do catabolismo das VLDL, por hidrólise dos triacilgliceróis. As VLDL vão diminuindo de tamanho e vão originar as IDL, que depois, por fim, darão origem às LDL. Sendo resultantes das VLDL, permanecem com a tal ApoB100, que é uma proteína praticamente integral, e que depois a maior parte delas irá originar LDL por hidrólise dos triacilgliceróis, maioritariamente por ação da lípase hepática. Eventualmente também por perda da ApoE. As LDL, como acabámos de ver, resultam do catabolismo das VLDL e IDL e são, como o próprio nome diz, lipoproteínas de baixa densidade, portanto, mais densas do que as VLDL, que eram de muito baixa, aparecem na zona beta de uma eletroforese e, uma vez que resultam do catabolismo das VLDL e IDL, são muito ricas na ApoB100 ou contêm a ApoB100. Como iremos ver, em vez de terem tantos triacilgliceróis, serão mais ricas em éster de colesterol. Na prática, as VLDL vão perdendo triacilgliceróis, transformam-se em IDL, que quando perdem quase todos os triacilgliceróis, mantendo-se os ésteres de colesterol, formam estas LDL. E serão depois removidas por receptores das LDL,
que são receptores que reconhecem o ApoB100E e que estão presentes no fígado e também nas outras células. Por fim, as HDL, chamadas High Density Lipoprotein, lipoproteínas de alta densidade, que maioritariamente são produzidas pelo fígado, podendo também ser produzidas pelo intestino, apesar que as produzidas pelo intestino ficam completas na primeira passagem pelo fígado. Elas, na eletroforese, aparecem na zona alfa e têm normalmente uma forma discoide, se quiserem semelhante a um balão vazio. Elas são muito importantes para o transporte reverso de colesterol e vão ficando cheias de colesterol e portanto, já tinham muitos fosfolípidos, vão ficando cheias de ésteres de colesterol e passam a ter uma forma esférica. São genericamente caracterizadas pela apoproteína A1, que permite depois a sua ligação aos seus receptores. São de todas as lipoproteínas a mais rica em proteínas.